Hoje é quinta, 2 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Vitória pela Copa do Brasil. Hoje às 19 horas, o estádio Newton Santos, Botafogo e Vitória, primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Mata-mata, jogo entre equipes da primeira divisão do futebol brasileiro. Botafogo em viés de alta. Vamos ver se hoje no estádio Newton Santos nós conseguiremos a quinta vitória consecutiva com o técnico Arthur Jorge. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Vitória nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Capinhas do Botafogo licenciadas você pode encontrar na Golcase. Caso vocês ainda não tenham entrado no site da Golcase e não conhece a Golcase, vou dar essa dica agora para vocês. Link aqui no primeiro comentário e também na descrição para vocês entrarem e acharem vários itens exclusivos e licenciados do Botafogo. Utilize o cupom canal do TF e lá vocês encontrarão várias possibilidades, até mesmo promoções. Hoje, às 19 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vitória, Copa do Brasil, terceira fase, o Botafogo entra agora nesta competição. Nós, por estarmos na Copa Libertadores América, o Botafogo não participou tanto da primeira quanto da segunda fase. Jogo de primeira divisão na Copa do Brasil. Sempre nesta fase você pegava um adversário mais fácil, porém, como muitas equipes grandes entraram desde a primeira fase e poucas acabaram sendo eliminadas, reservou para o Botafogo um jogo de Série A dentro da terceira fase da Copa do Brasil. A gente esperava um confronto contra uma equipe de primeira divisão, talvez as oitavas, as quartas, mas já logo na primeira partida do Botafogo na competição, nós enfrentaremos o Vitória. Estamos em viés de alta, são 4 vitórias consecutivas, incluindo uma sobre o Flamengo no último domingo. Líderes do Campeonato Brasileiro, pegando vitória, que não passa um bom momento com o Léo Condé. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes da equipe soteropolitana. Mas vamos falar mais do Botafogo. Hoje, de novo, o Botafogo terá aquele jogo de proposta de jogo, né? De proposta contra um time que muito provavelmente vai tentar levar o jogo para Salvador. E é um jogo de paciência. E talvez tenha sido esse o grande ponto que tem evoluído jogo a jogo com o técnico Arthur Jorge. Qual Botafogo você acha que deve ir a campo, TF? Eu acredito em um Botafogo muito semelhante ao que enfrentou o Flamengo. Não sei se ele vai colocar o Hugo na lateral esquerda, talvez possa poupar um pouquinho o lateral para dar minutos para o Cuiabano. O Hugo vem com uma sequência muito grande de jogos e talvez seja o momento de dar uma descansada no camisa 16. Mas eu acredito que o Botafogo deva ir a campo com John, Damian Soares, Halter, Bastos e Hugo ou Cuiabano, Danilo ou Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Eduardo. Eu acredito neste Botafogo. Como o Botafogo não tem divulgado a lista dos relacionados com uma antecedência, tem divulgado muito próximo ao jogo, acredito que o nosso time seja esse. Mas é um jogo para paciência, é um jogo para calma, é um jogo que a gente vai ter que furar uma retranca e não dar mole em contra-ataques. O time do Vitória não é bobo, tem uma tradição muito grande no futebol brasileiro, e o Botafogo tem que ter calma, porém não se desconectar da partida, não achar que pode ganhar a qualquer momento. Tem que ter concentração do primeiro ao último minuto. Tendo isso, com certeza, sairá do estádio Newton Santos hoje com mais um bom resultado. Bom resultado, meus amigos, é vencer o jogo. O Botafogo tem que chegar em Salvador com uma vitória. Se conseguir ampliar para você ter a possibilidade em Salvador com saldo maior, né, uma diferença de 2, 3 gols e poder construir um jogo um pouco mais tranquilo, melhor. Caso contrário, venceu por 1-0, tá tudo bem. Se não ganhar, tem como reverter fora de casa. Não será definido hoje a classificação ou não do Botafogo. É apenas o primeiro jogo. A partida de hoje será transmitida pelo Sport TV a partir das 19 horas e, claro, pela Botafogo TV, também apenas com áudio. Para falar um pouquinho sobre Vitória, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Vitória, adversário do Botafogo, nessa estreia da Copa do Brasil, nessa quinta-feira, no Newton Santos. Vitória que também está iniciando a sua trajetória na competição, foi campeão da Série B do Brasileirão do ano passado, com isso ganhou uma vaga direta a essa terceira fase. Então é um confronto de estreantes e com duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória nessa temporada, 24 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 39 gols marcados, 22 sofridos. É um ataque até ok, com uma média legal para 24 jogos, mas com um número muito alto de gols sofridos, considerando que a maioria desses gols sofridos é do Campeonato Baiano contra adversários não muito fortes, né? Uma média de quase um gol sofrido por partida para um time de Série A
considero muito. Fora de casa, o retrospecto do Vitória na temporada não é dos melhores, somando todas as competições. 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, ou seja, deixou de vencer 8 partidas longe do Barradão, marcou 10 gols, ou seja, menos de um gol marcado por jogo, e tomou 11, praticamente um gol marcado, sofrido, melhor dizendo, por jogo. Então, assim, é uma defesa que fica exposta fora de casa e um ataque que não funciona tanto longe do Barradão. Considerando que o jogo vai ser no Newton Santos, bons números para a gente iniciar a conversa. Vamos analisar então essa defesa do time do Vitória. Taticamente, o Vitória joga basicamente num 4-3-3. A linha defensiva muito bem montada, com 4 defensores. É algo muito característico do Léo Condé, um jovem treinador, mas que foi um nome muito importante para o acesso do Vitória no ano passado. Conseguiu mudar muito o time, já pegando lá na Série C, subindo para B e depois subindo para A de novo. A linha com 4 defensores fica normalmente muito bem montada, mas ainda assim tem o auxílio de 2 volantes. Normalmente o Vitória joga com 3 volantes, não tem aquele camisa 10, o articulador, o maestro. Um volante que sabe jogar um pouco mais, que é o Rodrigo Andrade, que no Guarani jogava de segundo volante, sabe chegar um pouco mais ali na frente. Às vezes joga o Matheus Gonçalves como meia, como um cara já mais próximo do ataque, com mais características de armador do que de volante, mas enfim, de qualquer maneira, seja quem for o cara do meio campo, que joga mais à frente. Pensando na articulação, você tem 2 volantes marcadores ali, que dão essa sustentação defensiva à linha com 4 defensores. O X da questão é quando sobe o Zeca, lateral direito, ex-Santos, que já jogou na seleção olímpica também, a Sub-23. É um lateral de muita veia ofensiva, que sabe jogar pelos 2 lados, mas tem sido titular pelo lado direito do Vitória, já desde o ano passado, e que tem dificuldade na recomposição. Idade, característica, enfim. Aí, esse é o único momento que eu falei que a gente tem 2 volantes dando sustentação. É muito raro que um deles entre na linha defensiva para jogar com 5. É muito raro, mesmo quando o Vitória está sendo muito atacado. Mas um volante às vezes entra nessa linha para suprir essa saída do Zeca quando ele não for. Esse momento de não retorno do Zeca nas transições do adversário provoca um corredor por ali em alguns momentos. Às vezes essa recomposição demora um pouco mais. E esse pode ser o grande caminho para o Botafogo tentar o triunfo sobre o Vitória. Esse corredor que aparece, essa possibilidade de ultrapassagem dos atacantes do lado esquerdo nas costas do Zeca. E como o lado esquerdo do Botafogo tem tido aí o Hugo com bom aproveitamento, o Savarino tem vivido um bom momento, eu acho que é uma possibilidade legal. Até quem sabe jogar o Júnior Santos por ali, em alguns momentos do jogo isso acontece também. Então é um caminho interessante. Vitória também tem tido muitos problemas com a bola aérea, o que é surpreendente, porque tem 2 bons zagueiros nesse quesito. O Wagner Leonardo e o Camutanga, que ofensivamente são importantes, mas na defesa tem deixado a desejar. O Vitória tem sofrido muito com os cruzamentos, e aí é um erro de marcação, tanto na origem do lance, que permite esses cruzamentos, vindos ou da intermediária ou dos lados, e dentro da área, em que normalmente os atacantes adversários levam a melhor. Bola parada e bola rolando, tá? Cruzamentos em qualquer um dessas 2 circunstâncias de jogo. Vitória que também tem apresentado muita dificuldade de marcar as tabelas rápidas dos adversários perto da área. Quando ela vem rápida, de pé em pé, a defesa do Vitória se perde um pouquinho, mesmo tendo muita gente ali, né, defendendo com 6 normalmente, ainda assim o adversário consegue envolver e resulta numa jogada deixando alguém na cara do gol para finalizar. É algo que o Botafogo do Arthur Jorge tem feito com esses 4 jogadores de frente que ele implementou, então acho que também é algo que pode encaixar nessa defesa do Vitória. Pensando no rubro-negro baiano no ataque, como eu falei lá no início, não tem um camisa 10 articulador. Mesmo o Matheus Gonçalves, quando joga, ele não é um 10 clássico, um 10 típico. É mais para um segundo atacante, jogando ali um pouco mais atrás e tentando fazer uma dupla com o Alejandro, que é o centroavante. Então a falta desse maestro, dessa cabeça pensante no jogo do Vitória, faz com que o time tenha menos posse de bola, que articule menos o seu jogo por dentro e explore muito mais, evidentemente, a transição rápida com os pontas. E são 2 bons pontas. O Mateuzinho, um jogador jovem que normalmente joga pela esquerda, e o Osvaldo, aquele mesmo, Cristiano Osvaldo, né, que já jogou no São Paulo, por exemplo, que joga mais aberto pelo lado direito. Em alguns momentos eles invertem, no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, na abertura do Brasileirão foi o contrário, mas normalmente é o Osvaldo na direita, Mateuzinho na esquerda. Eles têm velocidade, têm a jogada individual, têm o drible, o Osvaldo, claro, pela idade já um pouco mais avançada, talvez não seja tão rápido e ágil quanto o Mateuzinho, mas ainda é um jogador muito perigoso para esse esquema do Vitória. Os dois podem buscar a linha de fundo para o cruzamento ou trazer a jogada individual, a perna invertida para tentar um passe ou uma finalização. É o que o Vitória faz de melhor e é preciso ficar muito atento, porque o Botafogo tem essa jogada ofensiva de lado muito perigosa, mas em alguns momentos falta recomposição também, principalmente pelo lado esquerdo, com o Hugo. Então
é preciso aproveitar o corredor que o Zeca dá, mas sem ir muito para cima e se descuidar, porque aí o ataque do Vitória pode funcionar. Principalmente pelo lado direito, por isso que eu chamei a atenção da questão do Hugo aqui, porque a subida do Zeca torna o lado direito muito perigoso. A tabela com o Oswaldo funciona muito, quando o Mateuzinho cai por ali também, mas normalmente é o Oswaldo. E aí você tem alguém ali para dialogar, né? Então pode ser uma ultrapassagem, uma tabela rápida, e aí se você tiver num mano a mano ali de marcação, vai envolver fácil quem tiver por ali. Então é preciso ficar ligado nessas saídas rápidas. Essa jogada de lado do Vitória, que é muito perigosa, normalmente termina dentro da área para o centroavante, para o Alejandro, que é o artilheiro do time, com 6 gols marcados. E aí uma curiosidade, porque o sobrenome do Alejandro é Barra Mansa. Você que acompanha a gente com um pouco mais de fervor no canal do TF já deve saber que eu sou de Barra Mansa. TF é de Volta Redonda, cidade vizinha, há uma pequena rixa. TF, temos um sobrenome Barra Mansa, não temos um sobrenome Volta Redonda. As grandes cidades ficam imortalizadas nas certidões de nascimento, tá? Fica aqui a provocação nessa rivalidade aqui do sul do estado. Bom, para complementar a análise do Vitória, é um time que tem uma bola aérea forte, viu? Tem dificuldade para marcar lá atrás, mas Wagner Leonardo, Camutanga, os dois juntos têm 4 gols no ano, além do Alejandro, que tem 4, por baixo e por cima, mas é um trio muito perigoso. Então, o Botafogo precisa tomar cuidado com esses cruzamentos. O Vitória, repito, tem esse problema defensivo com a bola aérea, mas tem jogadores para marcar, e costuma marcar esses gols na bola pelo alto, então é ajustar bem aí a marcação. Esse é o Vitória Rubro-Negro Baiano para o jogo desta quinta-feira, na estreia da Copa do Brasil. Bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Hoje, 19 horas, partida. Acabou o jogo às 21, live pós-jogo aqui no canal. Ela já está programada. Léozão Memória Alvinegra, fale um pouquinho aí sobre alguns fatos históricos em relação a Botafogo, Vitória, Copa do Brasil. É contigo, meu amigo. Fala, TF. Fala, galera de casa. Chegou a hora da Copa do Brasil e quando ela começar hoje, nós vamos ter 3 competições em 2024. E aí é a hora de ter elenco. E nós temos. A estreia será contra o Vitória da Bahia na nossa casa. E a última vez que nós enfrentamos o time baiano foi em 2021 pela Série B. No primeiro turno, 1-0 em Volta Redonda, com gol de Chay. E no segundo turno, empate sem gols no Barradão. Pela elite do futebol brasileiro, a última vez vem de mais longe ainda, 2018. E foi um jogaço que também foi disputado no Barradão. 4-3 com gols de Chiesa, Rodrigo Lindoso, Léo Gomes contra e Eric. Em 2024 é a hora do tira-teima, não é possível. Em 2012, a última vez que enfrentamos o Vitória na Copa do Brasil, nós fomos eliminados. Aliás, nós nunca conseguimos eliminar o Leão da Barra. Além de 2012, em 1997, nós também caímos para eles. Mas vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus. O primeiro encontro entre cariocas e baianos foi em 1935 no Campo da Graça, em Salvador. Daquele jogo, ainda temos a maior goleada do confronto, 7-2. Carvalho Leite marcou 4 vezes e completaram o placar o Álvaro, o Pirica e o Patesco. Mas a partida vai ser no Newton Santos, então chega de falar da casa dele, já falei demais de Salvador, Barradão. São 45 jogos entre as equipes, 14 vitórias nossas, 14 empates e 17 derrotas. No nosso território, são 21 partidas com 7 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. 2 vitórias como destaque agora para trazer para vocês. Vem uma de 2013 no Maracanã, onde com gols de Vitinho e Elias nós vencemos a equipe do Vitória por 2-0, com aquele time marcante de Sidorf e companhia. E agora eu quero saber se alguém aqui lembra de Leandro Zarate. Ele gordo, marcou o primeiro e único gol dele com a camisa do Glorioso. O Botafogo venceu por 3-1 em 2008 e Lúcio Flávio e André Luiz completaram o placar. Que a gente comece bem a Copa do Brasil esse ano, já conquista um bom resultado contra o Vitória para seguir tranquilo para o Barradão e confirmar a nossa classificação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Links de ambos aqui embaixo na nossa descrição e no nosso primeiro comentário. Meus amigos, beijos, vamos lá, concentração, dia de camisa nova, estreia da camisa nova também, mas é jogo de paciência. E competição de mata-mata é assim, não define tudo no primeiro jogo, mas você pode encaminhar tudo no primeiro jogo. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, volto ali às 21 horas, a live já tá programada, espero vocês, valeu e fui.